Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aqui também estudo de mercado e a gente vai estar acompanhando aí a última análise que a gente fez e entender, né, o que o mercado respeitou ou não. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos começar aqui pelo Shao. A gente tinha aqui no ouro, né? A gente tinha essa movimentação aqui, né? De baixo, como vocês podem observar. E a gente estava pensando, né, na venda justamente na LTB, juntamente aqui com essa resistência. O preço cravou, né? Ele cravou justamente lá na região que a gente tinha marcado e desceu. Eu peguei essa operação, eu deixei a operação uma ordem pendente aqui e o mercado foi a favor, certo? Só que depois o mercado retornou, né, e subiu. Porém, presta atenção, ó. Do ponto de entrada até onde ele foi, ele deu aproximadamente 3.900 pontos, ou seja, 392 pips. Tá aqui, ó. Ele bateu 392 pips, certo? Então eu não deixei o mercado voltar tudo. Ele bateu 392 pips, né? 3.900 pontos. Quando ele deu ali aproximadamente mais ou menos aqui, ó, na metade dessa movimentação que ele tava pagando aqui, eu puxei o meu stop pro stop gain. Como assim? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Imagina que esse aqui é o meu stop loss, tá? Aqui é minha linha do stop loss. Quando o mercado ele chegou a bater aqui uma média de 2.000 pontos positivo, o que que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Puxei, tirei, perdão, pessoal, garganta meio ruim aí, eles dão uma falhada. Meu stop estava aqui, né? A linha do stop. Quando o mercado foi 2.000 pontos a favor da minha operação, o que que eu fiz? Eu tirei o risco da operação, certo? Tirei o risco da operação, beleza? E aí, o que acontece? Quando o mercado ele chegou a bater essa movimentação aqui de 3.900 pontos, eu puxei aqui, não lembro exatamente quantos pontos, mas eu deixei cravado aqui em mais ou menos deixa eu tentar ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui aonde que eu deixei cravado para falar para vocês. Calma aí, pessoal, deixa eu olhar aqui no MetaTrader. Eu vou dar uma certeza para vocês aqui de onde que eu saí. Eu saí no 40,22,07. 40,22,07. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Nessa região aqui. Ou seja, puxei para cá. Então, o que que eu fiz? Seguinte, o mercado tava aqui. Acionou a operação, correto? Vocês tiveram análise, tudo bonitinho. O mercado veio, ó, fiz o desenho certinho, o que que o mercado poderia fazer, onde que ele poderia buscar. Deixei minha ordem pendente aqui, né, nessa região, né, por conta da LTB. Aí o mercado veio andando, acionou a região, beleza? Nisso que ele acionou, ele já foi a favor, beleza. Quando ele bateu 2.000 pontos a favor, eu vim e puxei meu stop para o zero. Ou seja, eu tirei o risco da minha operação. E aí, quando ele chegou aqui nos 3.900 pontos, mais ou menos, eu deixei o meu stop aqui. Eu protegi aqui o lucro nessa operação e só mercado fosse a favor, ele bateria o meu take, certo? Só que aí, quando o mercado ele tocou aqui, percebe que ele voltou uma vez, veio descer, acumulou, tentou voltar de novo, veio descer, e nessa pernada aqui, ele foi, subiu e foi embora, certo? Mas eu garanti aqui aproximadamente, deixa eu ver aqui, do ponto de entrada para cá, eu garanti aproximadamente 1.600 pontos. Então, aqui no Shao foi positivo, 1.600 pontos praticamente. Beleza? Agora a gente vai fazer uma nova análise aqui para a gente poder entender o que que o mercado está fazendo, qual região que ele está, para a gente tentar buscar aí uma outra possibilidade de entrada, beleza? O S30, né, Dow Jones. Perdão, pessoal.
Dow Jones no momento do vídeo, né, que eu tinha marcado pra vocês essa região de suporte. Eita, hoje tá tenso aqui, hein, galera, perdão. Dow Jones, até o momento do vídeo que eu gravei a aula pra vocês, ele tava aqui, né, no início da movimentação. Eu tava acreditando que ele fosse fazer o terceiro toque aqui nessa região, né, que ele tocou a primeira vez, tocou a segunda. Estava acreditando que ele fosse tocar uma terceira vez, porque o preço estava mais ou menos aqui, né? Acreditei que ele fosse tocar aqui e fosse subir. Só que ele não tocou. Ele ficou aqui mais ou menos, se aproximou da região e não veio, tá? Ele não veio tocar na região para subir. Mas imagina que se ele tivesse tocado na região, ele teria basicamente essa pernada de alta aqui, ó. Ó, ele subiu aqui aproximadamente, ó, 3.500 pontos. Ou seja, também seria uma operação que se tivesse acionada, a gente estaria ali no 0 a 0, colocaria o preço no 0 a 0 e garantiria ali, basicamente, ali mais uns 1.500 pontos, 1.000 pontos por aí, né? A gente salvaria a operação, mas ele não tocou, chegou próximo. Então, também, o que que a gente vai fazer? A gente vai apagar aqui essa análise e vai identificar novas regiões, beleza? Nasdaq cravou a nossa entrada, Nasdaq US 100, né? Porque eu estava acreditando que ele fosse fazer uma estrutura de alta, então vocês percebem que eu falei que a compra seria aqui no 50, ele tocou no 50 realmente, ó, e cravou o take aqui. Então foi basicamente 36 mil pontos de take aqui no, na Nasdaq, beleza? E se você não tivesse pegado a operação mesmo assim, no momento que eu mandei a análise, né, no momento do vídeo, ele cravou novamente aqui na mesma região dos 50%, ó. Cravou novamente na região. E aí vocês percebem que se eu puxar pra cá, ó, ele bate o take do mesmo jeito. Beleza? Então, se você não tivesse pegado aqui, tivesse esperado o mercado voltar, novamente bateu o take. Então, a gente tem saldo positivo no Shao, Nasdaq e o S30 não acionou. Beleza? O que que nós temos aqui agora? Agora nós vamos apagar todos esses estudos aqui, porque já não faz sentido, né? A gente ter esses estudos aqui. O mercado agora já está numa outra, uma outra situação. E agora a gente vai entender o que que o mercado está fazendo. Vou colocar o gráfico aqui em H1 para a gente entender aqui, né? Vamos lá. Aqui a gente tem o mercado basicamente numa movimentação baixista, né? Em dois toques aqui. Deixa eu ver se dá para refinar um pouquinho mais. Aqui a gente tem basicamente um canal de baixa aqui que o mercado fez, beleza? A gente tem essas regiões aqui. Região de fundo, o que que nós temos aqui? Vamos olhar. Ahn, Próximo do preço é basicamente isso. Tem essa outra região aqui também. Beleza, pessoal. Vamos lá. A gente tem essas regiões aqui do preço, né? Só para a gente identificar e depois, quando a gente refinar, a gente vai refinar aqui no M5 para a gente poder tentar encaixar aqui a operação. Beleza? Pera aí, só um minutinho.
Pronto, galera, retomando aqui, que minha garganta tava bastante falhando aqui, eu tive que pegar um copo d'água, que tava complicado aqui. Mas vamos lá. Então a gente realizou essas marcações aqui e tal. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar no gráfico de M5 pra gente entender quais são essas regiões aqui, ó. Beleza? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos uma impulsão de alta, né? A gente viu que o mercado quebrou um canal de baixo, nós temos essa impulsão de alta aqui, certo? O mercado vai possivelmente perder aqui agora eh, esse fundo aqui, né, por conta dessa movimentação, e ele vai buscar talvez aqui um pullback nessa região aqui embaixo. Então, o que que a gente pode fazer? Nós podemos marcar aqui uma FIBO para a gente entender até que ponto pode ir essa correção do mercado. Ó, justamente aqui, ó. Ele pode vir aqui até no 61,8 para continuar a movimentação de alta, certo? Essa região do 38 aqui pode ser uma região que ele segure, mas não vai ser uma região agora tão interessante aqui. Beleza? Por quê? Porque o mercado travou aqui nessa região de H1 aqui em cima. E agora, muito provavelmente, ele pode querer vir até aqui embaixo no 61. Se ele romper o 61, ele vai voltar aqui novamente para a região do canal. Beleza? Então, ou seja, nós temos espaço para o mercado descer agora e não subir, tá? É, nós vamos tirar essa fibra aqui agora. Então, o mercado provavelmente vai perder essa característica altista aqui que ele fez, ó. Ele rompeu esse último topo aqui, certo? Rompeu esse último topo aqui. E aí continuou a movimentação altista. E agora ele perdendo esse fundo aqui, o que muito provavelmente o mercado vai fazer é o rompimento e vai fazer renovações de fundos até chegar nessa região aqui, correto? Para possivelmente voltar a subir. E aí a gente pode sim realizar uma operação comprada aqui nessa região, tá? Se ele perder essa região de fundo aqui, aí novamente ele vai entrar nesse canal de baixa aqui, né? E aí a gente vai ter várias outras operações, beleza? Então, o ponto agora do Shao é justamente a gente pegar uma compra aqui embaixo, beleza? Então, eu deixar aqui. Nós temos um paviozinho aqui. Esse paviozinho aqui pode ser justamente uma região de liquidez. É uma região de liquidez. O stop pode ficar aqui e um alvo basicamente aqui. Então a gente vai ter basicamente dois, quase 2,5, tá? De stop, de risco e retorno. Beleza? Então, o que nós temos para o Shao, basicamente agora é isso. Nós temos essas regiões aqui interessantes, que são regiões de H1. Após a quebra de um canal de baixa que o mercado fez, ó, ele estava num canal de baixa, e todas as vezes que ele rompe o canal de baixo, ele rompe o canal, volta para ele, rompe o canal, volta para ele. Aqui ele rompeu o canal, foi lá em cima e muito provavelmente ele pode voltar para ele. Mas antes dele voltar para ele, a gente tem essa barreira aqui que também é o 61,8 da fibra, tá? Se a gente traçar a fibra aqui do fundo para esse topo, ó, a gente vê que a nossa entrada vai estar justamente no 61,8, o nosso stop loss vai estar abaixo do 78, e que se caso ele perder de fato essa região aqui, né, se ele romper, aí ele vai voltar para o canal. E se ele voltar para o canal, a gente tem essas operações aqui, basicamente, para isso aqui, ó, ele retornando para o canal, ó. Um cenário que o mercado volta para cá, ó, ele vem fazer o reteste e vem fazer as suas movimentações baixista, que aí cabe uma venda quando ele retornar para cá, beleza? Mas por enquanto, o que nós temos aqui no Shao é essa movimentação aqui, beleza? Uma comprinha aqui nessa região. Então, o que que você vai fazer? Tira um print aí da tela, tá? Deixar mais ou menos aqui assim. Deixa eu colocar o gráfico em H1 para ver se fica melhor, para vocês identificarem e tirar print, ó. Vamos lá. Tira print da tela aí. Ó, acho que aqui tá ok. Tira um print da tela aí, façam as marcações, beleza?
que a gente vai depois, a gente vai agora, na verdade, pro próximo ativo. Fechou? Vamos aqui agora pro S30. O S30 a gente joga no H1 também, pra gente tentar entender. O mercado vem de uma impulsão gigantesca, né? Mas o que interessa aqui pra gente é o atual, o movimento atual. A gente tem aqui alguns fundos, né, interessantes. A gente tem alguns fundos isolados aqui mais interessantes por preço, beleza? E nós temos aqui uma micro LTB, né, um movimento de baixo pequeno, que é justamente onde ele respeitou, como vocês podem ver, ó, ok? A gente joga agora para M5 para tentar entender essas regiões no M5 aqui, tá? Então, ó, tá retornando aqui para respeitou, na verdade, a LTB, a gente tem bastante região aqui para baixo, que inclusive, vamos tentar entender aqui, ó. O mercado veio, tocou aqui com força, tem essa região aqui. Bom, pessoal, ao meu ver, a gente tem uma operaçãozinha de venda a mercado aqui, né? Com stopzinho em cima desse fundo aqui, acima desse topo aqui, perdão. A gente pode colocar o alvo aqui, ó, nessa região. Vai dar o risco de 1,5 mais ou menos, ó. Então aqui seria basicamente essa entrada. Na verdade, vamos puxar uma fibra aqui para a gente colocar um alvo melhor. Ó, 50 da Fibo é uma região boa assim para take. Então vai ficar aqui a nossa região de alvo. Beleza? O mercado já está até indo. Já até executei aqui na minha segunda tela a entrada. Então, o S30 é basicamente essa. Acredito que vocês não vão conseguir pegar essa operação porque está sendo uma operação basicamente que é ao vivo aqui. Beleza? Mas para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica do mercado. Então, basicamente aqui foi essa visão do S30. Vamos para a Nasdaq aqui. Nasdaq ela vem dessa lateralização e de uma alta também muito forte. Vamos ver aqui em H1 o que que nós temos. A gente faz essas marcações aqui, beleza? Por que que eu marco essas regiões isoladas aqui para o preço? Porque são regiões, são regiões de máximas e mínimas que o preço deixa, que o preço costuma respeitar bastante, entendeu? Então, vocês percebem que todas as vezes que o preço toca nessas regiões aqui, ó, ele respeita. Por exemplo, nessa linha aqui de cima, olha quantas vezes o preço vem, ó, ele vem para romper, faz falso rompimento, sobe, vem para romper, faz falso rompimento, sobe. Aqui ele até desce um pouquinho mais, mas ainda assim sobe, deixa uma nova mínima aqui embaixo, tá vendo? Então são regiões interessantes. É, se eu traçar uma fibra aqui dessa impulsão para cá, vamos ver onde que tá o preço, ó. Toca no 50, desce, perdeu 50 e tem aqui agora o 61,8 próximo dessa região. Eu acredito que ele possa ter uma força até aqui em cima no 61 para vir a cair, tá? Então, o 61 vai estar fazendo confluência justamente com essa região aqui em cima, ó. Então, eu acredito sim bastante que o mercado pode simplesmente vir buscar aqui em cima. Então, o que que nós temos aqui para a Nasdaq, né? A gente tem uma possível venda aqui, ó. E o stop fica onde? A gente percebe que a gente tem algumas pontinhas de pavio aqui, que o stop pode ficar aqui. E a gente tem umas regiões de acumulação mais aqui embaixo, ó.
A gente pode colocar o nosso alvo basicamente aqui. Mas na verdade tá bem longe, hein? Deixa eu só tentar refinar aqui esse stop. Tentar ver que mais ou menos, ó. Aqui tá dando uma média de 18 mil pontos. E aqui nós temos 29 mil pontos. Então eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. 19 mil pontos. Que é a média que ele tá fazendo entre os canais aqui, tá vendo? Então, a gente consegue reduzir aqui. Ó, nossa operação, nosso risco retorno vai para quase 1 para 3, tá vendo? Arrisca 1 para ganhar 3. Então aqui tá, de fato, tá bem interessante. Isso aqui é uma operação que a gente vai precisar de tempo para poder conduzir ela, né? Que o mercado pode simplesmente tocar aqui e demorar alguns dias, mas é terça-feira, né? Então tem bastante tempo de mercado ainda. Então tô acreditando que o mercado vai vir aqui, né? Tocar aqui para vir aqui embaixo. E aí, se ele vir aqui embaixo, aí já é outra história. Beleza? Então, deixa eu tentar colocar o gráfico aqui de uma forma que vocês consigam ver. Basicamente isso aqui, ó. Tira um print aí, Nasdaq, e façam as marcações aí no MetaTrader de vocês, tudo mais. E deixa as ordens pendentes, beleza? Então, Nasdaq, nós temos esta movimentação aqui. O S30, nós temos esta movimentação aqui. Beleza? Tive que dar um zoom out para vocês conseguirem enxergar toda a movimentação, ó, mas vem desde o canalzinho aqui, né? Deixar as velas agora um pouquinho mais aparente para vocês verem. Nós temos aqui o S30 e agora nós temos a Nasdaq, que a gente está esperando o mercado subir um pouquinho aqui para fazer o movimento de queda. Se a gente quiser um take um pouco mais curto, a gente pode colocar um take aqui no 50 ou no 61,8. O risco retorno vai ficar 1,85. Não vai ficar um risco retorno tão excelente assim, mas fica um risco retorno assim razoável, beleza? Então vocês podem escolher entre deixar o risco retorno aqui no 50, vai dar 1,5, no 61,8 que vai ficar 1,85, ou buscando essas regiões de fundo aqui que vai ficar quase 3. Eu vou conduzir a operação, né? E aí, de acordo com o que o mercado for a favor, eu faço o mesmo esquema, stop loss tá aqui, mercado andou, uma movimentação a favor ali, sei lá. Aqui nós temos 56 mil pontos, né? Se o mercado andar a favor ali, uma média de uns 7 mil pontos a favor da minha operação, eu coloco o meu stop loss daqui para o zero. Aí andou ali uns 20 mil pontos. Eu salvo uns 5 mil pontos a favor. E aí, a cada 5 mil pontos que o mercado for a favor, eu vou também baixando mais uns 5 mil. Por quê? Porque você sempre dá espaço para o preço andar. Como assim? Por exemplo, o mercado tá aqui andando aqui. Aí o seu stop loss tá aqui, ó. Aí o mercado vai e anda um pouco mais. O que que você vai fazer? Você tem um espaço para o stop loss para você proteger a sua operação. O mercado andou um pouco mais. Que você vai fazer? Você vai pegar o seu stop loss e vai salvar aqui um lucro. Você tem um espaço aqui, tá vendo? Entre o preço atual e o seu stop gain. Ele era stop loss, agora virou stop gain. Você tem um espaço seguro aqui para quê? Para se caso o mercado fizer uma correção, seu stop gain está seguro, porque aí o mercado pode novamente voltar a subir. E aí seu stop gain você só vai fazendo o quê, ó? Isso aqui, ó. Vai só, cada vez que o mercado vai subindo, você vai protegendo a operação. E se o mercado for além do que você colocou de take, excelente. Mas pode ser que o seu take pode ser justamente talvez aqui em cima. E agora você já está no stop gain, só que aí o mercado faz o quê? Te tira. Mas
você saiu desse ponto inicial aqui para lucrar aqui, entendeu? E não teve risco de um possível mercado voltar tudo, beleza? E te tirar ali basicamente no 0 a 0 ou no stop. Então, basicamente isso que eu vou fazer. Eu vou sempre protegendo a operação para que eu consiga ter ali um aproveitamento. E se caso o mercado realmente não for, não mudar, mudar, né, a análise, eu tenho pelo menos um lucro garantido ali, beleza? Então é basicamente isso, galera. Vamos agora posicionar as ordens aqui no Nasdaq, né? Ordem pendente, vai ser uma sell limit aqui nessa região. No Shao a mesma coisa, a gente vai colocar um buy limit aqui no Shao, nessa região, e aguardar o preço. Beleza? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido ali as regiões, como foram feitas as marcações. Algo bem tranquilo de se fazer, gráfico limpo, price action puro, para que vocês consigam ter uma visão um pouco mais clara do mercado, das movimentações, das melhores regiões de negociação, para vocês saírem ali de uma análise mais amadora para uma análise mais profissional. Belezinha? Então é isso aí, galera. Vejo vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Um forte abraço, deixe seu like, comenta alguma coisa relevante que você queira ver, talvez numa próxima aula, ou ver algum ativo específico. Deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal para fortalecer. Tamo junto, um forte abraço e valeu!